Obrigado, Senhor, que Tu nos chamas nessa manhã a virmos até aqui, nos consagrarmos a Ti, para podermos Te louvar, bendizer o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, que Tu vens até nós com Tua palavra que quer nos edificar, nos ensinar a respeito de Ti e de como nós devemos viver enquanto Tu assim permitires. Ó Deus, concede-nos o Teu Espírito Santo, enche-nos e unge-nos para que nós possamos ouvir a Tua palavra e responder a ela de acordo com aquilo que Tu esperas. Que a Tua palavra venha até nós, haja em nós de acordo com a Tua vontade, faça em nós aquilo que Tu queres que ela faça. E que assim, Senhor, sejamos transformados, sejamos moldados de acordo com aquilo que Tu queres de nós. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você tem a sua Bíblia, convido para abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 11. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 11. E lá nós lemos assim: Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em Ti me agrado. Até aqui. Poucas semanas atrás, na época de Advento, nós estudamos sobre João Batista e como ele era uma pessoa bastante simples, bastante estranha até para os nossos padrões hoje. Mas como as pessoas vinham e procuravam João Batista para serem batizadas por ele, porque ele pregava um batismo de arrependimento. Mas na semana passada nós também falamos sobre a circuncisão de Jesus e como Jesus ele não precisava ter sido circuncidado. Afinal de contas, Jesus não tinha pecado. Da mesma forma, eu fico me perguntando por que Jesus precisou ser batizado então. Jesus não tinha pecados para se arrepender. Mas o texto que nós lemos aqui, ele quer nos apresentar uma realidade muito especial. Esse texto, ele abre portas para nós entendermos quem é Deus, para nós entendermos como Deus é. Eu não sei se vocês perceberam, mas nesses 3 versículos aparecem as 3 pessoas da Trindade. Aparece o Filho, Jesus, que é aquele que vai receber o batismo de João. E quando Jesus sai da água, aparece o Espírito Santo que vem sobre ele como uma pomba. E Deus se faz presente também nessa cena através da voz que vem do céu, que diz: Tu és meu Filho amado, em Ti me agrado. As 3 pessoas da Trindade são aqui representadas ou estão presentes nesse texto. E isso é raro na Bíblia. É raro um momento onde Pai, Filho e Espírito Santo são apresentados se relacionando um com o outro, estando juntos. Um outro momento que isso acontece é na criação. Quando Deus cria o mundo, Deus Pai cria o mundo, nós sabemos que Ele cria por meio da sua palavra. E a sua palavra é Jesus. João nos diz que aquele que é a palavra, ou seja, Jesus, se fez carne e habitou entre nós.
Então nós temos o Pai e o Filho presentes na criação, e também o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que no relato de Gênesis pairava sobre a face do abismo, pairava sobre as águas. Ou seja, momentos na Bíblia onde nós temos a presença das três pessoas da Trindade. E é interessante, porque esses dois momentos são momentos que iniciam algo muito especial que Deus vai fazer. A criação é o momento onde Deus cria todas as coisas que existem, obviamente muito especial, muito importante. A obra de Deus Pai, criar todos nós, criar todo o universo, todas as coisas que existem. E aqui no batismo de Jesus, os três estão presentes de novo, quando Jesus vai iniciar o seu ministério, o ministério da redenção, a nossa salvação, novamente, um momento essencial e central na história da humanidade. Então existe esse link, esse elo, e a gente percebe que nos momentos principais, Pai, Filho e Espírito Santo estão trabalhando juntos. Eles não estão separados, eles não estão individualmente fazendo as suas obras, as suas ações, aquilo que lhes é próprio, mas eles estão juntos. Jesus, ele não veio ao mundo e foi abandonado pelo Pai e pelo Espírito Santo. Não, esse texto nos mostra que o Pai e o Espírito Santo estão juntos de Jesus no seu trabalho, na sua obra, na obra que ele veio realizar. A Trindade está presente com Jesus. E a gente tem a possibilidade de olhar um pouquinho para dentro da Trindade a partir desse texto e ver como o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionam um com o outro. E a gente vai perceber que esse relacionamento de Pai com o Filho, com o Espírito, é muito especial. Mas quando a gente fala de Trindade, existem muitas confusões, existem muitos problemas, porque o conceito Trindade não é um conceito tão simples de se compreender. Quando se fala muito por cima, vai se dizer que é um Deus, mas que é três, e que é três, mas é um, e as pessoas não compreendem, criam confusão. Então, para a gente tentar entender um pouco melhor, vamos começar com o que a Trindade não é. Existem dois problemas que surgiram depois de Cristo, ao longo da história da igreja, que são entendimentos errados a respeito de quem Deus é. E um desses problemas se chama triteísmo. Triteísmo porque é a compreensão de que Pai, Filho e Espírito Santo são três deuses. Por isso, triteísmo. Só que isso está errado, porque a Bíblia deixa muito claro que existe só um Deus. Só um Deus. Não existem três deuses. Então, nós não temos três deuses, nós não temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós temos Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. É um só Deus, mas são três pessoas. Então o primeiro problema, a primeira compreensão errada é de que seriam três deuses. Três deuses poderiam cair no erro de pensar que são três deuses que pensam diferentes, que cada um tem a sua personalidade e se opõem um ao outro em determinados assuntos e em outros concordam. Não são três deuses, é apenas um Deus. Mas dizer que é apenas um Deus, também é possível que a gente caia num outro erro, que se chama de unipersonalismo. Unipersonalismo é a compreensão de que existe só um Deus, mas que em determinados momentos da história,
ele se revela de uma forma diferente. Então, de vez em quando, ele é o Pai, de vez em quando, ele é o Filho, e de vez em quando, ele é o Espírito Santo. Mas é um só, que em algum momento se revela de uma forma, em outro momento se revela de outra forma, em outro momento se revela de outra forma. Isso também está errado. Se a gente olhar para o nosso texto, a gente já percebe o porquê está errado. Porque aqui no nosso texto, os três estão presentes. Se fosse um só, que cada vez se manifesta de uma forma diferente, eles não poderiam estar coexistindo, vivendo juntos e se relacionando aqui, como no nosso texto acontece. Na verdade, nós cremos num Deus trinitário. Trinitarismo. O que significa isso? Nós cremos em um só Deus, mas esse Deus são três pessoas. Três pessoas, um só Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas há apenas um Deus. O Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo não é o Pai, o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Filho. Assim é o relacionamento da Trindade. É confuso, é um pouco difícil de entender, porque não segue a nossa lógica matemática. Mas o que é interessante para nós é que é uma essência divina apenas. Um só Deus. Mas são três pessoas distintas. E elas são distintas, mas elas se relacionam. A gente vê aqui no nosso texto que quando Jesus sai da água, o Espírito Santo vem sobre ele, o reveste de poder, e o Pai envolve a Jesus com palavras de amor. E quando a gente percebe isso, a gente vai ter que perceber que Pai, Filho e Espírito Santo têm um relacionamento perfeito um com o outro. Na Grécia Antiga existiam muitos deuses. E naquela época, os deuses gregos se imaginava que a força de cada deus era proporcional à quantidade de pessoas que adoravam cada um desses deuses. Então, um Deus que era adorado por muitas pessoas, ele se tornava um Deus mais forte. Enquanto que um Deus que não era muito adorado, que não se fazia muito sacrifício para esse Deus, ele acabava perdendo sua força. Muita gente acha que o nosso Deus nos criou porque ele estava sozinho, estava se sentindo sozinho, estava com necessidade de ser amado, estava com necessidade de ser adorado, e por isso ele criou os seres humanos para não ficar mais sozinho no universo. Só que isso é besteira. Isso não é verdade. Porque Deus nunca esteve sozinho. Deus, desde a eternidade, é Pai, Filho e Espírito Santo. E Pai, Filho e Espírito Santo se relacionam um com o outro de forma perfeita, em amor perfeito um pelo outro. Deus, ele não sente necessidade de ser amado, porque ele já é amado perfeitamente. O Pai é amado pelo Filho, o Filho é amado pelo Pai, e da mesma forma o Espírito Santo. Um ama o outro, um se dedica pelo outro, um serve ao outro. Pai, Filho e Espírito Santo são completamente satisfeitos de relacionamento e de amor. E eles são felizes, porque eles têm esse relacionamento um com o outro. Ou seja, não existe carência, não existe falta em Deus. Deus não nos criou porque ele precisava de pessoas para o amar e o adorar. Deus, ele nos criou simplesmente porque ele quis nos dar a oportunidade de termos a vida.
Ele nos amou. Por isso nos criou. Ele quis criar a cada um de nós. Mas Ele não precisa do nosso amor. Ele é completo em si mesmo. Ele é perfeito em si mesmo. Nós é que precisamos do amor de Deus. Nós é que precisamos ser amados pelo nosso Criador. Mas então, a gente consegue olhar, a gente consegue ver como são os relacionamentos no interior da Trindade. Como é o relacionamento de Deus consigo mesmo, entre as três pessoas da Trindade. A gente pode dar uma espiada no interior da Trindade. E a gente percebe que Pai, Filho e Espírito Santo têm comunhão perfeita de amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo glorificam um ao outro. Eles amam um ao outro e servem um ao outro. E é o amor mais perfeito do universo. E como é o amor mais perfeito do universo? O amor mais perfeito do universo é aquele amor que não quer nada em troca. É o amor que quer se doar pelo outro. Quando a gente vê Jesus falando do Pai, nós vemos Jesus falando dele com um amor e com uma disposição de servir ao Pai que é sem tamanha. O Filho diz que ele glorifica o Pai, ele veio para glorificar o Pai, não para ter glória própria. Mas o Pai glorifica o Filho. É uma disposição de servir e amar o outro, sem esperar que o outro faça nada em retorno. Para a gente entender um pouco o que é esse amor, o melhor exemplo que eu consigo dar é uma mãe com o seu filho recém-nascido. Um filho recém-nascido, ele não faz nada pela sua mãe. Pelo contrário, ele só suga as energias da sua mãe. Ele só pega, ele mama, ele chora, ele não deixa a mãe dormir, ele suga, a mãe tem que cuidar dele, tem que limpar ele, tem que proteger, tem que cuidar. E a criança, o bebê, não faz nada pela mãe. A mãe não tem vantagem nenhuma em amar aquela criança. Mas ainda assim, a mãe ama aquela criança. Isso é amor verdadeiro. Isso é amor que não espera nada em troca. Isso é um amor que não coloca condições. Ah, eu vou amar o meu filhinho se ele for bonzinho e se ele fizer tal coisa. Não, não tem como colocar condições para o bebê. O bebê vai chorar, vai fazer cocô na fralda, vai querer mamar, vai acordar a mãe de madrugada e ainda assim a mãe vai amar incondicionalmente. E assim a gente consegue entender um pouquinho o amor que Deus tem, cada pessoa da Trindade uma pela outra. O pai não ama o filho porque o filho faz alguma coisa pelo pai. O pai ama o filho com amor perfeito, com doação. E da mesma forma o filho ama o pai com esse mesmo amor. E essa é a essência da Trindade. E quando a gente olha para dentro dessa Trindade, quando a gente olha para essa essência da Trindade, a gente vai perceber que essa também é a essência do universo criado por Deus. Esse é o sentido da nossa vida. Amar incondicionalmente. E sermos amados incondicionalmente também. Esse é o desejo do coração humano. Essa é a maior necessidade que cada pessoa tem de ser amada. Assim como Deus ama. Deus, Ele nos criou para termos comunhão, assim como Ele tem comunhão dentro da Trindade. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão cada vez mais sozinhas, cada vez mais solitárias, cada vez mais isoladas. Nós vivemos num mundo também onde as pessoas estão cada vez mais depressivas,
mais doentes, emocionalmente falando, porque elas não têm mais esse amor, não têm mais essa comunhão, não têm mais esses relacionamentos de amor uns pelos outros. Amor sem interesses, amor verdadeiro. Uma pessoa da Trindade está centrada na outra. Uma pessoa da Trindade se importa e se doa completamente pela outra. E por isso Deus é profundamente feliz. Deus é feliz porque uma pessoa da Trindade derrama amor e adoração pela outra, uma servindo a outra, uma procurando a glória da outra. Um autor chamado Timothy Keller vai comparar esse relacionamento das pessoas da Trindade com uma dança. Uma dança onde um dança e gira em torno do outro, onde o centro de um é o outro, e um satisfaz o outro, e nenhum deles sente necessidade, sente falta de nada, porque estão completamente supridos de suas necessidades. E o mais interessante é que Deus, quando Ele nos envia Jesus Cristo, Ele quer nos dar um acesso para que nós também possamos participar dessa dança. Para que nós também possamos entrar nesse relacionamento perfeito entre as pessoas da Trindade. Que nós possamos desfrutar também desse amor e dessa comunhão perfeita que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, Ele quer se relacionar com a sua igreja. A Bíblia vai comparar o relacionamento de Jesus e da igreja com um casamento, com um noivo e uma noiva. Assim Jesus quer se relacionar conosco. Nós somos a igreja, a noiva de Cristo. Ele quer que nós estejamos inseridos nessa dança, nesse relacionamento perfeito. E eu fico tentando imaginar que alegria seria se nós não tivéssemos mais necessidades, porque todas as nossas necessidades afetivas, todas as nossas carências, todas as nossas dores emocionais estariam supridas por meio desse amor de Deus. Não haveria mais choro, nem sofrimento, porque nós estaríamos cobertos de um amor perfeito. Nós poderíamos participar da comunhão e do amor que é a Trindade. E é esse o convite que Jesus faz a nós. É isso que Jesus quer que nós possamos desfrutar. Quando nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, nós somos inseridos nesse relacionamento da Trindade. Nós podemos desfrutar desse amor e dessa comunhão com Deus. Claro que enquanto estamos nesse mundo, isso ainda não é perfeito, porque o nosso pecado nos atrapalha no nosso relacionamento com Deus. Mas a promessa de Deus é que quando Ele nos chamar para a eternidade, nós vamos participar dessa dança plenamente. Nós vamos ter um relacionamento perfeito com Deus. Nós vamos ter um relacionamento perfeito com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E vamos ser supridos em todas as nossas carências, em todas as nossas necessidades. Seremos profundamente felizes. Não vamos mais lembrar do que é tristeza, porque o amor e a felicidade vão encher os nossos corações. Esse texto do batismo de Jesus, como eu falei antes, ele nos deixa olhar um pouquinho para dentro desse relacionamento da Trindade. A gente vê como o Filho vai até João para receber o batismo em obediência ao Pai. A gente vê como o Espírito Santo cobre Jesus Cristo, abraça Jesus Cristo e enche Ele de poder. E a gente vê uma declaração de amor do Pai para com o Filho: Tu és o meu Filho amado.
Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Quando a gente ouve isso, a gente deve desejar fazer parte dessa dança. A gente deve desejar fazer parte desse relacionamento e podermos nós também ouvir da boca de Deus, dizendo para nós: Tu também és meu filho amado. Nós somos também filhos de Deus e Ele nos ama também. E um dia nós poderemos ouvir isso da boca de Deus. Nós somos os filhos amados de Deus. Nós também estaremos em comunhão com Jesus Cristo, aquele que deu a vida por nós. Nós também seremos cheios do Espírito Santo, estaremos num relacionamento perfeito com o Espírito Santo, que já habita em nós. Mas desse relacionamento também fazem parte nossos irmãos e nossas irmãs. A pessoa que está sentada do teu lado, se ela crê em Jesus Cristo, ela também vai fazer parte desse relacionamento perfeito. E você é chamado a também amar essa pessoa, a também servir essa pessoa, colocar essa pessoa como mais importante do que a si mesmo. Que Deus, Ele, de fato, desperte em nós o desejo de participarmos dessa dança, o desejo de nos relacionarmos com Ele em profunda comunhão, em comunhão perfeita, tão perfeita que não teremos falta de mais nada, e que possamos estar com as pessoas que Deus coloca na nossa vida também em profunda comunhão de amor, para que possamos caminhar em direção à eternidade como um corpo unido do Senhor Jesus Cristo. Que possamos ter conhecido um pouco melhor o nosso Deus e como Ele se relaciona consigo mesmo. Amém. Vamos ter um momento de oração. Ó Senhor, de forma tão especial, Tu revelas o Teu amor e a Tua graça. E nós podemos dar uma espiada nesse amor tão grande que Tu tens, quando nós vemos a forma como o Pai trata o Filho, como o Espírito trata o Filho, como o Filho glorifica o Pai. Ó Deus, nós queremos experimentar desse amor. Nós queremos experimentar do Teu amor, ó Senhor. A nossa vida, ela é cheia de carências, cheia de faltas, que somente Tu pode suprir. Só Tu, Senhor, pode encher a nossa vida com um amor verdadeiro e nos fazer profundamente felizes e satisfeitos em sabermos que somos amados infinitamente por Ti. Dá-nos cada dia desse Teu amor, para que possamos também amarmos uns aos outros da mesma forma. Assim, Senhor, nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.